É caso de polícia! A casa caiu para todo mundo que se envolveu na venda da SAF do Vasco para 777. Eu vou trazer detalhes importantes para vocês sobre essa situação, amigo, que tira o sono de muitos que participaram desse processo, tá? É caso de polícia. Além disso, também falar sobre o que aconteceu nesta tarde de sexta-feira. Teve Vasco entrando em campo na base e, é claro, como sempre, brilhando. Além disso, muito mais, muitas outras informações, muitas outras novidades nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar aqui o vídeo, amigo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso trabalho, e além disso também conto com a sua inscrição, pois é ela que faz com que o nosso canal cresça, e com o seu hypar. O hypar é um botãozinho que tem sempre abaixo do vídeo, você clicando nele ajuda a fazer com que o nosso vídeo chegue a ainda mais pessoas dentro do YouTube. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando com relação à base do nosso Vascão, porque hoje o Sub-15 e o Sub-17 entrou em campo. O Sub-15 entrou em campo pela semifinal da Copa Rio, um jogo que aconteceu dentro do Newton Santos, dentro do Engenhão, e o Vasco venceu, tá? Essa partida pelo placar de 1-0. O gol do Vasco ele foi marcado pelo Rafael Barbosa. O Vasco foi com força máxima para essa partida. Medina no gol, Medina, o 10 do elenco, um grande jogador, o homem desse Sub-15 do nosso Cruz Maltino sendo titular, Lucas Ovídio, o atacante Pedro Augusto, o Vascão aí com força máxima e venceu. Falei 1-0, breve correção, o Sub-15 venceu exatamente por 1-0. Só que além do Sub-15, o Sub-17 do Vasco também entrou em campo contra o mesmo Botafogo, dentro do mesmo Engenhão, numa partida válida pela semifinal da Copa Rio, né? Também igualmente a categoria Sub-15, e o Sub-17 venceu pelo placar de 2-0. Os gols do Vasco na vitória sobre o Botafogo na categoria Sub-17 foram marcados por Léo Félix e Emanuel. Então, o Vascão entrando em campo no Sub-15, sendo por 1-0, e no Sub-17 vencendo por 2-0. Ambos os jogos de ida da semifinal da Copa Rio. O nosso Vascão na manhã, né, dessa sexta-feira, passando o carro no Botafogo nas duas categorias. Show? Vamos continuar então, né, com esse Fala Gigante, amigo vascaíno. Quero começar aqui agora com vocês a entrar nesse assunto sobre essa polêmica envolvendo 777 Partners e a venda do nosso Vascão para a empresa. Nessa manhã de hoje, o GE fez uma matéria simplesmente espetacular sobre a comissão que apurou e vem apurando, né, a cada vez mais a venda da SAF Cruz Maltina para o grupo norte-americano. Depois de aproximadamente 1 ano e meio de trabalho, a comissão, que foi formada por conselheiros do Vasco para apurar as condições que se deram à constituição da SAF do nosso Vascão e subsequente, né, a venda aí de 70% das ações da SAF Cruz Maltina para 777 Partners. No total, a informação é que 21 pessoas foram indiciadas no processo que pode causar a exclusão dos mesmos do quadro social
do clube. O relatório preliminar feito por essa comissão foi concluído nestes últimos dias. Essa é a terceira de 4 etapas que competem à mesma. Os acusados, no caso 21 pessoas, têm 15 dias úteis a partir da citação para apresentar as suas defesas. A quarta e a última, etapa aí dessa comissão será a análise das defesas e a elaboração do relatório final. Entre as principais acusações citadas no documento, que eu vou trazer inclusive aqui a vocês, está o pagamento de R$775 mil a uma empresa de Blumenau, cara. Olha aí que loucura, né? Eu vou trazer exatamente detalhes dessa situação. A informação, amigo, é que uma das principais acusações contidas no relatório diz respeito ao conteúdo de um contrato intitulado, abre aspas, instrumento particular de acordo preventivo de litígio. Neste relatório, consta que o Vasco pagou o montante de R$775 mil a MJ Capital Ltda, uma empresa com sede em Blumenau, Santa Catarina, sendo que esse pagamento foi feito sem que houvesse indícios de que a empresa participou de qualquer etapa do processo de constituição ou venda da SAF. Ou seja, foi um pagamento feito por uma empresa que não tem nenhum envolvimento com o Vasco da Gama. Automaticamente, esse pagamento causou uma estranheza gigantesca aos membros da comissão dessa investigação, até pelo fato da empresa ter sido criada apenas 34 dias antes da assinatura do dito instrumento. E foi pior, olha, encerrada 7 meses depois. Vasco e 777 Partners, eles assinaram um contrato de compra e venda da SAF no dia 6 de outubro de 2023. Essa empresa, ela foi criada exatamente 34 dias antes, ou seja, essa empresa foi criada no dia 2 de agosto. A empresa foi criada no dia 2 de agosto, no dia 6, no dia 6 não exatamente, mas essa empresa foi criada no dia 2 de agosto, no dia 6 a SAF do Vasco da Gama, ela foi assinada, o contrato para venda para 777 Partners, e 7 meses depois do dia 6 de agosto, ela foi encerrada as atividades. E durante esse período, R$775 mil caiu nas contas dela. Gostaria muito que me explicasse o que é essa situação. O relatório diz assim, olha, abre aspas, assim, ao pagar R$775 mil para uma empresa que efetivamente não prestou serviço algum, visto que impossível qualquer prestação de serviço pela data que foi criada e o dia que um instrumento particular de acordo preventivo de litígio foi assinado, todos aqueles que chancelaram tal operação ou contra ela não se insurgiram, onde se incluem minimamente Jorge Salgado, Zeca Bulhões e Adriano Mendes, praticaram um ato atentório contra o Clube de Regatas Vasco da Gama em tese passível de reprimendas criminais e cíveis. O relatório, além disso, também afirmou que 4 milhões dos 70 milhões do empréstimo Ponte, olha que loucura, amigo, olha que loucura. O relatório, além de ter afirmado que foi criada uma empresa 34 dias antes da venda da SAF para 777 Partners e encerrada 7 meses depois. Empresa essa que recebeu R$775 mil sem prestar nenhum serviço. Além disso, dos 70 milhões do empréstimo Ponte que foi feito antes da venda, o empréstimo Ponte que o Vasco alegou que estava sendo feito porque as condições financeiras eram insalubres. Não tinha como o Vasco ser tocado sem o empréstimo Ponte ter sido feito. E a informação aqui dos 70 milhões, 4 deles, concedidos pela 777 Partners, foram utilizados para cair nas contas de Jorge Salgado. O Vasco pega um empréstimo no valor de 70 milhões de reais, empréstimo Ponte. O Vasco ali ele se vincula a 777, um vínculo que não daria mais para ser desfeito. E a partir disso, desses 70 milhões, 4 o Jorge Salgado põe no bolso. Motivo esse
para pagar a suposta dívida que o Vasco possuía com o então presidente. Tá aí, amigo. E a gente começa a entender o porquê a situação ela chegou a esse momento do Vasco da Gama. Além disso, mais coisa estranha com relação à situação envolvendo sócios ocultos da 777 Partners. Informações é que, de acordo com documentos e contratos obtidos durante as investigações, a comissão concluiu que a antiga diretoria tinha ciência. O senhor Jorge Salgado, o senhor Carlos Roberto Osório, o senhor Duque Estrada, o senhor Zeca Bulhões, todos tinham ciência de que estavam se vinculando a uma empresa de procedência duvidosa. O organograma, anexado ao relatório, apontava à época que a 777 tinha ao menos 2 sócios ocultos, o que fere o estatuto do clube. Outro ponto questionado pela comissão é o fato da SAF ter sido vendida à empresa 777 Carioca, LLC, sendo que durante todo o rito de aprovação foi dito que as ações seriam vendidas a 777 Partners. A empresa 777 Carioca ainda é um mistério para a comissão, porque foi uma empresa também criada aqui em território brasileiro para o Vasco da Gama ter ela como sua dona. A dona do Vasco em CNPJ não é a 777 Partners, é a 777 Carioca, uma empresa criada pela 777 Partners. Olha que loucura, amigo. Olha que loucura. E tudo isso passou, e tudo isso avançou, e tudo isso foi autorizado. Salgado, Osório, Duque Estrada, todos foram procurados pela reportagem do GE e nada foi falado. A comissão ainda, ela detectou, amigo, teve uma grande conclusão de que a diretoria, encabeçada pelo senhor presidente Jorge Salgado, criou deliberadamente um cenário fictício para convencer sócios e torcedores de que a venda da SAF para a 777 Partners era a única saída do clube. Abre aspas, diz a comissão. Percebe-se claramente que tudo fora orquestrado pela diretoria administrativa da gestão Jorge Salgado, como um grande teatro para iludir sócios, gerar expectativas vitoriosas com a criação de uma empresa e que isso teria a finalidade única de tornar o clube vencedor, dando lastro imaginário do torcedor para não proceder à venda do futebol. E é isso. Eu lembro Jorge Salgado indo à televisão e falando que o Vasco queria ser campeão mundial, campeão da Libertadores. E, amigo, a gente é torcida, cara. Quem não se iludiu com aquilo? Vasco na bosta, Série B. Vem um vice-presidente e fala que a gente vai ser campeão de tudo a partir da venda. É claro que a gente vai querer a venda. Até porque o Vasco vendia um cenário de que se não vendesse não teria solução. E agora eu sinceramente não duvido mais do Vasco ter caído de propósito para ser vendido. Eu não duvido dessas pessoas mais. Não duvido, sinceramente. E por fim, a comissão também concluiu que a antiga diretoria, olha que surreal, forjou dados lançados no balanço patrimonial do Vasco. Foi elaborado antes da conclusão da venda. Em depoimento, um ex-funcionário afirmou, olha isso, gente, que Adriano Mendes utilizava a ferramenta Excel para reduzir as dívidas do clube associativo, induzindo a erro o Conselho Deliberativo, que posteriormente aprovou o balanço. Em resumo, a dita excelente venda das cotas da Vasco SAF deixou embaixo do tapete uma dívida dissimulada pela diretoria administrativa de mais de 200 milhões de reais, e as receitas que sobrariam ao clube associativo não seriam suficientes para pagar as despesas do dia a dia, o que literalmente colocou o Vasco em um estágio falimentar. Essa é a verdade reproduzida nos autos, ou seja, a venda do Vasco foi uma venda para falir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não sei o que esses caras queriam, não sei qual a maldade desses caras. Maldosos, todos eles, todos, porque nitidamente o projeto era de falência do Vasco da Gama. Agora por quê? Por quê? Aí Jorge Salgado foi procurado, disse que está numa viagem no exterior. Carlos Roberto Osório foi procurado e disse, olha isso, olha a fala do Carlos Roberto Osório, abre aspas, fui surpreendido por esse estranho relatório. Estou avaliando o conteúdo para definir o encaminhamento adequado a ser dado. Só então vou manifestar. Carlos Fonseca,
preferiu não manifestar. E Duque Estrada: estou a trabalho no exterior e tomei conhecimento pela imprensa. Eu nego todas as acusações absolutamente infundadas, formuladas por pessoas que pouco estudaram os contratos. O trabalho foi técnico. Presidi uma comissão que examinou os contratos. Eu não quero nem ficar dando pauta, sinceramente. Vergonha! Caso de polícia, amigo. Passa longe de ser exclusão de quadro social. Vai dar ruim, ó. Vai dar ruim pra esses caras, tá? Sei não, amigo. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa sexta. Já, claro, eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Amigo, se curtiu, curta o vídeo de fato, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.